Boa noite a todos. Começamos? Pode começar, está contigo. Bom, boa noite a todos. Hoje nós estamos dando início ao terceiro webinar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Santa Catarina, e é o segundo webinar do tema de arritmias cardíacas, né? Que seria um evento presencial em Blumenau, onde o Dr. Marcelo Farinazzo ia oferecer mais ou menos uns 15 barris de chopp, mais ou menos, para os convidados, e agora ele vai mandar a domicílio, então, um barril de 5 litros para cada um dos participantes dessa sessão de hoje. Mas nós estamos muito satisfeitos em manter essa programação científica da nossa sociedade. Hoje teremos, então, uma mesa redonda de arritmias na sala de emergência e depois teremos uma conferência com o Dr. André Dávila, que vai nos falar sobre o futuro do tratamento das arritmias cardíacas. Eu vou passar a palavra ao Dr. Anderson, presidente da sociedade, e que depois, então, passa a palavra ao Dr. Marcelo Farinazzo, que é o nosso anfitrião dessa noite. Obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos, é uma satisfação tê-los conosco essa noite para mais uma atividade, tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Durante a apresentação, no intervalo da apresentação, entre esse primeiro bloco e depois a conferência do Dr. André, nós vamos lançar uma enquete para que vocês nos ajudem a elaborar melhor a programação futura e nos deem o feedback necessário. Nós queremos deixar claro que todas as respostas são anônimas e, como é a primeira vez que nós vamos utilizar esse recurso, peço desculpas se ela não funcionar, se não funcionar da maneira ideal, né? Nós fizemos alguns testes, não funcionou para todos, então a gente pede um pouco de paciência caso não ocorra. Mas, de toda forma, as respostas que nós recebermos serão de muita valia para que nós possamos dar continuidade à programação, tentando aperfeiçoá-la ao máximo. Passo, então, a palavra ao Marcelo, que dê início aos trabalhos. Boa noite, pessoal. Depois todo mundo aí deixa o endereço para a gente enviar o barril de chopp para o pessoal aí. Mas queria dizer uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa segunda parte do nosso webinar sobre arritmias. Gostaria só de lembrar aqui, fazer um reforço da gente respeitar o horário das apresentações, para a gente ter bastante discussão ali, sobrar o tempo para a gente ter bastante discussão depois. Tá? Então, vamos dar início aí à nossa primeira atividade. Perguntas relevantes com respostas rápidas, arritmias na sala de emergência. O coordenador, Dr. André Dávila. Bom, sem mais delongas, então, nós vamos ter 3 apresentações de 10 minutos cada uma, rigorosamente 10 minutos, em que nós vamos discutir as abordagens das taquicardias com QRS estreitos pelo Dr. Andrei, depois o Dr. Rafael vai discutir a abordagem das taquicardias com QRS largo, e por último o Alexander discute a abordagem das bradiarritmias no pronto-socorro. Em seguida essas apresentações, nós temos 15 minutos de discussão. Então, Andrei, sem outras delongas, tu podes começar, por favor, a tua participação discutindo a abordagem das taquicardias com QRS estreito na sala de emergência. Obrigado. Perfeito, André. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Então, a parte que me cabe foi uma discussão sobre a conduta das taquicardias com QRS estreito na emergência. Então, essa abordagem, basicamente, nós estamos falando aqui de 4 tipos de arritmia: a reentrada nodal, a taquicardia atrioventricular ortodrômica, ou seja, descendo pelo nó AV e voltando pela via acessória, já que o QRS é estreito, as taquicardias atriais automáticas ou reentrantes e os flutters atriais. A gente começa essa abordagem, né, perguntando se no eletro essa taquicardia é regular. Se ela for irregular, obviamente que a primeira ideia é uma fibrilação atrial, que é a mais provável, também as taquicardias atriais irregulares e os flutters atriais com condução AV variável. Se a taquicardia é regular, então nós vamos procurar as ondas P's. Se elas não são visíveis, normalmente nós estamos lidando com uma reentrada nodal.
Se a frequência atrial ela é maior que a ventricular, quando a onda P é visível, então nós estamos falando provavelmente de uma taquicardia atrial ou de um flutter atrial. Se não, se existe uma relação 1:1 entre a onda P e o QRS, nós vamos analisar se o intervalo RP ele é curto ou longo. Se o RP é longo, acima de 200 milissegundos, nós estamos falando provavelmente de uma reentrada nodal atípica, uma taquicardia usando uma via acessória de condução lenta, como o COMEL, ou uma taquicardia atrial. Se nós temos um RP curto, um RP menor que PR, nós vamos ter um RP abaixo de 80, geralmente são as taquicardias por reentrada nodal, e acima de 100 milissegundos, as taquicardias utilizando vias acessórias, as ortodômicas. E o porquê disso é porque nós temos na reentrada nodal uma reentrada localizada na região do septo que ativa o átrio e o ventrículo praticamente ao mesmo tempo. Então nós vamos ter uma onda P ou invisível ou logo no finalzinho do QRS fazendo um falso bloqueio de ramo direito, um pseudo bloqueio incompleto de ramo direito. Enquanto que uma macro reentrada usando uma via acessória, especialmente quando ela está longe do septo, nas paredes laterais, direita ou esquerda, nós vamos ter um RP mais longo, normalmente acima de 100 milissegundos. E nos casos de intervalo RP maior que PR, a gente vai estar lidando geralmente com a taquicardia atrial, seja ela focal ou reentrante, com esse tipo de imagem que vocês estão vendo aqui. Quando a gente analisa uma taquicardia regular, né, de QRS estreito, a gente pode simplificar essa avaliação usando esse diagnóstico simplificado, fazendo uma primeira pergunta. Se existe a onda P, se ela não é visível, existe uma alternância elétrica. Essa alternância elétrica ela é sugestiva da presença de uma via acessória, uma vez que normalmente as taquicardias são mais rápidas e esse é um fenômeno basicamente dependente da frequência. Ele pode acontecer também em taquicardias atriais, reentrada nodal, mas é mais comum nas vias acessórias. Quando eu tenho um bloqueio de ramo direito incompleto, um pseudo bloqueio de ramo direito em V1, né, um R', eu vou pensar numa reentrada nodal. E se eu tenho uma frequência cardíaca em torno de 150, eu sempre devo pensar na possibilidade de um flutter atrial 2:1, já que é a metade de 300, que é o ciclo médio do flutter, né? Quando eu tenho uma relação 1:1, então eu vou analisar, como a gente já viu, esses intervalos RP, e quando eu tenho uma relação de ondas P em maior quantidade que o QRS, maior que 1:1, eu vou ter um diagnóstico de taquicardia atrial ou flutter. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Essa é uma taquicardia com uma nítida alternância elétrica, com uma frequência muito rápida, que a onda P não é visível e que sugere, ainda mais pela idade do paciente, uma via acessória. Aqui nós já temos uma reentrada nodal com um pseudo bloqueio de ramo direito ali, a gente nota em ritmo sinusal como esse R' desaparece, então a presença, na verdade, de uma onda P no final do QRS. E aqui nós temos uma taquicardia atrioventricular utilizando uma via acessória com RP maior que 100 milissegundos, e a gente vê aqui, inclusive, que em D1 e AVL a ação da P é negativa, ou seja, vem da esquerda para a direita essa ativação do átrio, então se trata de uma via acessória lateral esquerda, provavelmente. Esse é um exemplo de taquicardias com RP longo, né, em que nós temos, sempre que acontece esse tipo de imagem, 3 diagnósticos possíveis. Uma taquicardia atrial, uma taquicardia utilizando uma via acessória de condução lenta, padrão de COMEL, como é o caso aqui nesse exemplo, ou uma reentrada nodal atípica, que desce pela via rápida e volta pela via lenta, né? Esse tipo de arritmia é um desafio, inclusive do ponto de vista terapêutico, né? Porque, como vocês podem ver aqui, uma onda P sinusal e logo em seguida a taquicardia recomeça. Normalmente as drogas que a gente usa costumam, inclusive, transformar essa taquicardia em incessante, né? E é possível até que evolua para taquicardiomiopatia, disfunção ventricular, e normalmente a ablação é a melhor saída nesses casos. Esse exemplo eu coloquei de propósito para lembrar que a taquicardia atrial normalmente é de fácil diagnóstico, mas quando a frequência é muito rápida, eu posso ter, ao invés de um RP maior que PR, um RP parecido com PR, igual ao PR, como nesse caso. A onda P tende a cair em cima da onda T e pode dificultar o diagnóstico, né? A gente vê aqui uma onda P muito semelhante a essa que a gente está vendo aqui, é a mesma taquicardia com uma frequência mais lenta e com um aumento 2N, então a gente pode ver melhor a onda P. Aqui nós temos 2 P's para um QRS, obviamente um ataque atrial, negativa em D1 e AVL, ou seja, uma taquicardia que vem lá do apêndice atrial esquerdo. Esse é um outro comportamento possível de uma taquicardia atrial. Nesse caso, a gente vê aqui que ela é incessante, ela recomeça, um sinusal seguido de taquicardia, sinusal seguido de taquicardia, a onda P diferente da onda P sinusal,
e ela tem um fenômeno de aquecimento, acelera e desacelera. Isso é bem típico de uma taquicardia atrial focal por automatismo, que também é uma dificuldade terapêutica, porque, evidentemente, se a gente usar adenosina cardioversão, aqui não vai funcionar. A gente vai ter que usar alguma droga para tentar, pelo menos, baixar a frequência, se não conseguir controlar esse foco automático. Um outro exemplo de uma taquicardia atrial, nesse caso oriunda das veias pulmonares, que é o padrão habitual de indução de uma fibrilação atrial, né? Aqui uma fibrilação atrial não sustentada, que é uma taquicardia muito rápida e com ondas P de morfologia variável. Diferente dessa taquicardia multifocal, que é comum no DPOC, em que a gente vê uma certa regularidade, aliás, uma irregularidade de ritmo, e a gente vê ondas P com morfologias bem diferentes umas das outras, né? Nesses casos, a gente vai usar normalmente uma droga como verapamil, amiodarona, porque é muito difícil controlar de outra forma esse tipo de arritmia. Passando agora para o flutter, quando eu tenho um flutter clássico, com as ondas F aqui negativas, D2 e T3FF, com uma relação atroventricular maior, fica muito fácil o diagnóstico. Quando ele é horário dentro do ato direito ou no ato esquerdo, e quando a condução é 2:1, por exemplo, isso pode dificultar bastante o diagnóstico. Então, toda vez que a gente encontrar um RR, né, uma frequência cardíaca de 150, a gente deve olhar com muita calma, porque a gente pode encontrar aqui, então, a presença das ondas F do flutter. Evidentemente que manobras como a própria adenosina ou massagem do seio carotídeo podem demonstrar essa relação AV maior e facilitar muito o diagnóstico. Então, basicamente, o nosso tratamento na sala de emergência envolve a manobra vagal, que é classe 1, e, em seguida, a adenosina. Normalmente, a gente usa 12 miligramas, variando de 6 a 18 miligramas, e normalmente eficaz, na maioria dos casos, mais que 90% dos casos. Se a gente não conseguir reverter com a adenosina, uma outra possibilidade é a sincronização, a cardioversão, e verapamil ou beta-bloqueador, que é uma opção quando não existe hipotensão e nem disfunção ventricular. É muito importante que a adenosina seja bem feita a administração, né? Então, nós temos alguns padrões de resposta, aqui 4 padrões de resposta à adenosina. O primeiro padrão é a reversão ao ritmo sinusal. Então, normalmente isso vai acontecer quando a gente tem uma reentrada nodal, uma taquicardia usando uma via acessória, né? Eventualmente outros tipos de arritmia, como atrial focal trigada, né? Etc. A gente pode ter um alentecimento gradual da taquicardia e ela reacelera em seguida. Isso vai acontecer nas taquicardias focais, automáticas e na taquicardia sinusal. E no JET, na taquicardia ectópica juncional, que é rara, acontece mais em crianças. A gente pode ter um aumento na proporção da condução atroventricular sem interrupção, que é o típico da taquicardia atrial e do flutter. E uma ausência de resposta, que pode ser, geralmente, uma dose inadequada ou uma administração inadequada, ou realmente ser uma taquicardia, por exemplo, uma ventricular de septo alto, que o QRS é mais estreito, e pode dificultar o diagnóstico diferencial. Então, em relação às macro-reentradas e o flutter, né, a gente tem aqui como lembrar sempre que a anticoagulação é importante, né, que esses pacientes podem ter FA também, ou atos grandes, ou disfunção ventricular, então é importante, antes de reverter, avaliar o Chagas vasco do paciente. E no nosso caso aqui no Brasil, que nós não temos ibutilide, né, e nem dofetilide, nós vamos dar preferência para a cardioversão elétrica com baixa energia, né, sincronizada, em torno de 50 a 100 joules, bifásica, que é uma classe 1 de indicação, né. A gente deve lembrar que, nesse caso, é muito importante que a gente não use propafenona nem flecainida na sala de emergência, porque a gente pode facilitar a condição AV, no caso de um flutter, uma ataque atrial, causar um bloqueio de ramo, uma condição aberrante e dificultar muito a situação clínica do paciente. Então, isso aqui é formalmente uma classe 3, não indicada essas drogas na fase aguda. A adenosina, então, lembrar muito bem de usar uma veia calibrosa, bolo rápido, fazer um soro fisiológico logo depois, ou água destilada, para não deixar nada no equipo, e potencializar com massagem do seio carotídeo ou apneia, né? Fazendo isso, a gente vai ter uma reversão na maioria dos casos. Importante monitorar o eletrocardiograma continuamente e ter apostos a cardioversão e o marcapasso transcutâneo, se possível. Por que isso? Primeiro, porque a gente já tem a adenosina, tem uma meia-vida de 10 segundos, então a gente pode ter a interrupção da taquicardia, ela recomeça em seguida. E se a gente não estiver monitorando isso, a gente vai achar que não funcionou.
A mesma coisa quando a gente tem uma abertura da condição AV, que se a gente não estiver atento, a gente pode achar que não houve resposta, mas de fato houve, e fez o diagnóstico, inclusive, e a gente não percebeu. E lembrar que aqui uma criança com um Wolff, um ataque supra, que reverteu e entrou em FA, com uma rápida resposta ventricular, que pode evoluir para uma fibrilação ventricular. Então é necessário a gente ter apostos o cardioversor, e eventualmente pacientes que têm disfunção sinusal, se a gente reverte a taquicardia, ele pode ter uma assistolia ou pausas prolongadas, a gente tem que ter também um marcapasso cutâneo disponível, se possível. Para terminar a minha apresentação, só um detalhe, o que a gente faz com esse paciente depois que a gente reverteu, né? Como liberar esse paciente da emergência, vai procurar o seu médico, vai ser acompanhado. Lembrar que a maioria dessas arritmias tem um alto sucesso, com baixíssimas complicações, com ablação por catéter, que é a terapia de escolha classe 1 cronicamente. Eu coloquei isso aqui de propósito para lembrar o seguinte para vocês, que no consenso europeu agora de 2020, que é o de 2019, na verdade, publicado agora, a amiodarona em paciente com Wolff Parkinson-White, com pré-excitação ventricular em ritmo sinusal, e especialmente quando tem uma FA pré-excitada, a amiodarona é classe 3. Ou seja, a amiodarona parece não ser segura nessa situação, porque ela pode não conseguir evitar uma condução rápida para o ventrículo. Então, a gente não usa mais a amiodarona para esse tipo de paciente. Reverteu a taquicardia, tem uma onda delta, Wolff, a gente vai dar alta com propafenona, com outras drogas, sotalol, mas a gente vai evitar a amiodarona. Muito obrigado. Obrigado, Andrei. Rafael, tudo certo? Você pode continuar a apresentação, por favor? Dividir a tua tela e discutir a abordagem da taquicardia com QRS largo. André, acho que tu precisas parar de dividir a tela. Aí tá. Acho que já derrubaram. Ok. Obrigado, André. Aí, tudo certo, né, na apresentação. Queria agradecer o convite, tá? O tempo é curto, né, para falar de um tema tão abrangente como o manejo das taquicardias de complexo QRS largo na emergência. Quando nós definindo o problema da definição da aula, todo ritmo taquicárdico com QRS acima de 120 milissegundos, nós temos 3 possibilidades de etiologia diante de um paciente com essa taquicardia. Uma origem ventricular, uma origem supraventricular nos mais diferentes mecanismos, ou um ritmo de marca-passo sendo provocado por um circuito, uma reentrada eletrônica, ou conduzida pelo marca-passo. Com a questão do tempo, eu vou tentar passar os itens principais desses tópicos que eu apresentei para vocês. Importante na avaliação inicial do paciente, a história prévia desse paciente, para nós determinarmos qual a etiologia dele, de um paciente com taquicardia de complexo QRS largo. Todo paciente que tem uma doença estrutural cardíaca prévia, uma fibrose miocárdica secundária ao infarto miocárdio, uma fração de ejeção menor que 35%, 90% desses pacientes possuirão uma origem ventricular. Um detalhe que talvez engane muita gente na apresentação clínica da arritmia é a questão: o paciente está oligossintomático ou está estável hemodinamicamente, esse paciente não pode ter uma arritmia de origem ventricular, tá? Então, a apresentação clínica nós não devemos valorizar tanto para guiar o diagnóstico, vai ser muito importante para a terapêutica inicial, mas não para a etiologia da taquicardia. E muito mais importante é a história prévia do paciente, que praticamente fará o diagnóstico desses pacientes. Compõe a avaliação inicial do paciente a avaliação eletrocardiográfica. Nós temos aí, nos últimos anos, nós temos praticamente um critério de diferenciação entre essas situações publicado no PubMed. Os 2 mais aplicados são os critérios clássicos de Brugada, de 91, ou o critério de Verekey, que usa a derivação AVR. O que eu posso deixar numa aula de 10 minutos é
é a dica de uma escolha individual do critério, o critério que mais se adeque à sua percepção, à sua facilidade de aplicação, e nunca esqueça da história clínica do paciente, que talvez, em algumas situações, é tão quanto importante a análise do eletrocardiograma nesse subgrupo de pacientes com arritmia na emergência. Então, a avaliação inicial, se a taquicardia é instável, como toda taquicardia, o paciente deve ser cardiovertido elétrico, desde que essa taquicardia seja uma taquicardia monomórfica. As taquicardias polimórficas, como torsades, esse paciente tem que ser desfibrilado, porque o cardioversor não vai conseguir fazer uma sincronia adequada. Se o paciente tiver uma taquicardia estável e essa taquicardia for regular, monomórfica, de uma maneira geral, 80% desses pacientes serão de origem ventricular. Nós temos duas opções, a cardioversão elétrica com 100 joules, principalmente pacientes com uma frequência cardíaca elevada, com história de cardiopatia, ou no Brasil, a infusão, a cardioversão química com amiodarona. Tá? Eu, particularmente, eu tenho uma escolha sempre pela cardioversão nesse cenário clínico. Se a taquicardia for uma taquicardia irregular, 90% das vezes vocês estarão diante de uma fibrilação atrial. E se essa fibrilação atrial, o complexo QRS for um complexo QRS típico, um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo típico, vocês enquadrarão esse paciente no manejo de fibrilação atrial, no algoritmo de fibrilação atrial, sempre lembrando principalmente da prevenção de fenômenos cardioembólicos associados à cardioversão. Lembrando que, se for uma FA instável, vocês estão autorizados à cardioversão. A outra situação clínica é o que o Dr. Andrei falou. Muito importante esse eletro de uma jovem de 30 anos, que é um caso nosso, assintomática previamente, que ela se apresentou com esse eletrocardiograma na emergência, tá? Um eletrocardiograma com uma frequência cardíaca elevada, tá? Com frequência cardíaca elevada, com ritmo cardíaco irregularmente irregular, com uma morfologia variável de batimento a batimento, tá? E uma morfologia que não é compatível com uma morfologia de bloqueio de ramo direito típico ou bloqueio de ramo esquerdo típico. Então, nessa situação, QRS largo, irregular, rápido, com uma morfologia bizarra e uma morfologia variável de batimento a batimento, muito provavelmente vocês estarão diante de uma FA pré-excitada. Esse paciente foi optado por cardioversão química, logo no início da amiodarona, esse paciente desenvolveu uma fibrilação ventricular. Então, sempre lembrem que o paciente com Wolff, ele tem dois circuitos em paralelo, a ativação do ventrículo, né, o circuito pela via de condução normal, com a propriedade decremental, e pela via acessória, que na grande maioria das vias acessórias a condução é tubo-ondada. Então, quando nós bloqueamos a condução pelo nó atrioventricular, acaba levando todo esse ritmo caótico atrial pela via acessória, ela vai conduzir o ventrículo até o seu período refratário. Então, muitas vezes, esse é um mecanismo de morte súbita do paciente com Wolff, né? Então, nessa situação, como o Dr. Andrei falou, sempre cardioversão elétrica. Então, aqui a gente tem um caso que a gente publicou, real, da amiodarona degenerando em fibrilação ventricular. Essa é a minha opção, tá? Cardioversão elétrica nesse cenário de pacientes é mais rápida, mais efetiva, mais segura, e sempre devemos considerá-la sobre a cardioversão química. Vou trazer alguns detalhes que eu... só terminando referente ao caso anterior, né? A eliminação do risco de morte súbita somente com a ablação desse paciente, tá? Então, eliminando a pré-excitação desse paciente, nós eliminamos o risco de morte súbita. Trouxe alguns slides que eu considero importante, que eu acho que é fundamental na avaliação inicial, porque muitas vezes a gente vai estar diante de um paciente que a gente vai ter que prevenir morte súbita e diante de uma taquicardia ventricular ou uma ataque supra, que muitas vezes a gente pode liberar o paciente ou do homicídio. Se esse paciente tiver uma cardiopatia estrutural, nós sempre temos que pensar na prevenção de morte súbita.
Os trials aí da década de 90 demonstraram que o CDI é muito superior às drogas antiarrítmicas para a prevenção de morte súbita. Tá? Então, um diagnóstico incorreto inicial é potencialmente desastroso se esse paciente for liberado com um ataque cardíaco supraventricular com aberrância. Talvez o próximo evento ambulatorial dele seja fatal se ele não estiver adequadamente prevenido. Tá? Então, isso é muito importante. Todo paciente com cardiopatia não isquêmica ou isquêmica, que tem apresentação clínica em TV, FV ou TV instável, tá? Sem causa reversível, esse paciente está indicado o implante de um desfibrilador. Muito importante que a fração de ejeção, aqui se cria um evento confundidor com a prevenção primária. A fração de ejeção não é um ponto de corte na indicação desse paciente. Aqui a gente está falando de prevenção secundária e não prevenção primária, onde o paciente nunca teve um evento arrítmico. Tá? Então, esse paciente tem que ser prevenido de morte súbita através de um desfibrilador. Tá? Esse paciente pode ser submetido a um desfibrilador através da forma tradicional, transvenosa. Tá? No raio-x, para vocês identificarem, sempre o desfibrilador vai ter essa mola, que é a mola do choque. Né? Muitas vezes ele não tem a mola da veia cava. Tá? Ultimamente nós utilizamos só um eletrodo somente com uma mola, tá? Ou através de uma tecnologia nova, através dos CDI subcutâneos, tá? Onde o paciente não tem, o dispositivo eletrônico não tem contato com o sistema venoso ou com o miocárdio. Em algumas situações clínicas é vantajoso, em alguns perfis de pacientes, a gente tem alguns pacientes em acompanhamento clínico já há 3, 4 anos com esse sistema e não tivemos nenhuma disfunção eletrônica, sempre os pacientes acompanhados de forma adequada. Uma situação clínica, já que eu falei de prevenção de morte súbita com desfibrilador, é a questão das arritmias ventriculares de coração normal. Essa situação não deve ser, o paciente não deve ser encaminhado ao implante de um desfibrilador, tá? Classicamente, nós temos a arritmia de via de saída de ventrículo direito ou de ventrículo esquerdo. 20% são arritmias provenientes da via de saída de ventrículo esquerdo. Essas arritmias, na fase aguda, na emergência, elas podem responder à adenosina ou as chamadas fasciculares, que são mecanismos de reentrada no fascículo anterior ou no ciclo posterior inferior do ramo esquerdo, né? 80% elas estão relacionadas ao fascículo posterior inferior, tá? E essas arritmias são sensíveis a verapamil, tá? Muito cuidado com verapamil numa sala de emergência, principalmente em taquicardia RS largo, caso vocês não tenham certeza da ausência de cardiopatia estrutural, tá? Detalhes, os critérios eletrocardiográficos, eles foram criados, foram testados e validados, e na grande maioria, mais de 90% dos pacientes desses critérios foram em pacientes com cardiopatia estrutural. E nesse subgrupo de pacientes, geralmente não, mas nós temos uma grande falha desses critérios eletrocardiográficos, tá? Terminar minha aula aqui, que tem mais alguns slides, mas eu acho que o manejo inicial dessas arritmias, eu acho que a base foi mais ou menos descrita nesses primeiros slides que eu apresentei a vocês. Muito obrigado, Rafael. A gente vai tentar ficar com esses slides iniciais por causa do tempo mesmo. E agora eu gostaria que o Dr. Alexander Dalforno discutisse a abordagem das bradiarritmias nas unidades de emergência. Alexandre? Oi, boa noite a todos. Então, estão me ouvindo bem aí? Alô? Todo mundo ouvindo bem, pode seguir. Beleza, então. Eu só queria agradecer então o convite de novo para contribuir com esse segundo evento. O meu tema é a abordagem das bradiarritmias na sala de emergência. Eu vou tentar focar mais nessa parte da sala de emergência mesmo. Então, para mim, o ponto mais importante quando a gente vai abordar
uma bradiarritmia na sala de emergência é tentar identificar em quais dos locais do NOAV ou do nó sinusal que a bradiarritmia está acontecendo. Esse é o fator mais importante que vai nortear o nosso tratamento. Por quê? Porque as bradiarritmias que acontecem no NOAV, elas são responsivas às drogas, e as bradiarritmias que acontecem no sistema RIS/Purkinje, elas não respondem às drogas que a gente tem atualmente para usar. E aí o implante seria através de uma estimulação artificial. Então, vamos ver como é que a gente consegue mais ou menos entender isso. As bradiarritmias que são causadas no NOAV, elas geralmente se apresentam com um bloqueio AV de segundo grau, tipo 1, fazendo Ventquebach. Excepcionalmente, elas podem ser infranosais, mas o Ventquebach é típico do NOAV. Geralmente, quando a onda P que conduz para o QRS se faz com um PR prolongado, ela é típica de uma condução tipo Ventquebach no NOAV. Quando você tem um alentecimento do intervalo PP antes do bloqueio atrioventricular, isso sugere que seja um estímulo vagal que esteja conduzindo mais lentamente o intervalo PP e sugere que seja no NOAV. Quando o paciente está dormindo monitorizado e você vê que isso acontece só durante o sono, muito provavelmente é no NOAV. E quando a massagem do seio carotídeo aumenta o grau de bloqueio, também é muito sugestível no NOAV. E essas bradiarritmias geralmente respondem à atropina ou qualquer uma das catecolaminas que a gente tem para infundir. Normalmente, as bradiarritmias causadas no NOAV se apresentam com um bloqueio com um QRS estreito. E geralmente as drogas que são as causadoras desse tipo de bloqueio, se existe uma droga na causa, são beta-bloqueadores, os bloqueadores do canal de cálcio ou de goxina. Já nos bloqueios infranodais, a manifestação geralmente é diferente. Geralmente são bloqueios AV de segundo grau tipo 2, em que geralmente o bloqueio está localizado mais abaixo. O intervalo PR, quando é conduzido, ele é normal. Não existe essa alteração do intervalo PP precedendo os bloqueios. Elas devem ocorrer, na maioria das vezes, durante o exercício, porque o exercício tem influência na condução do NOAV. Então, todo bloqueio AV que se apresenta no teste ergométrico durante o exercício, ele é, na maioria das vezes, infrarriciano, é um bloqueio que não responde à adrenalina do exercício. Geralmente, eles pioram quando se faz infusão de atropina ou de catecolaminas e eles melhoram com a massagem do seio carotídeo. Vejam aqui que a maioria dos bloqueios infranodais se apresentam com escape com QRS largo e quando tem uma droga envolvida, geralmente é uma droga antiarrítmica, ou propafenona ou flecainida. Então, vamos a algum exemplo. Vejam aqui, essa paciente com um bloqueio atrioventricular total, vejam aqui a dissociação AV completa. A frequência de escape é baixa, o escape tem uma frequência baixa e o QRS é alargado, sugerindo muito que seja causado por um bloqueio infrarriciano. Vejam a diferença, por exemplo, dessa bradicardia que a gente pode atender. Vejam que aqui há um ritmo irregular de escape, o QRS é bem estreitinho, em algumas situações há ainda a presença de um enlace AV, sugerindo aqui uma condução com um PR longo tipo Ventquebach. Então, esse bloqueio, nitidamente, é um bloqueio no NOAV. E vejam aqui um outro tipo de bloqueio atrioventricular total, em que a gente não precisa só prestar atenção no grau de bloqueio, e sim no QRS resultante. Vejam que é um QRS que não é muito estreito, tem um padrão de bloqueio de ramo direito, mas há uma alteração do segmento ST muito importante com supra de parede inferior, com imagem espelho em AVL e um infra da parede anterior, sugerindo um infarto ínfero-dorsal. Isso vai nos nortear na nossa conduta na sala de emergência. Então, vamos ao que a abordagem que o ACLS e os manejos da bradicardia na sala de emergência nos orientam. Vejam que as manobras iniciais do ACLS são importantes, o ABCDE. Todo paciente deve ter um acesso venoso, um catéter de O2 inserido se houver necessidade, uma monitorização eletrocardiográfica de pressão arterial e de saturação, e aí nós vamos buscar as causas principais que são reversíveis. E dentre elas estão aqui do lado como hipóxia, distúrbio eletrolítico, o uso de drogas e a isquemia miocárdica, como eu mostrei naquele outro eletro. Aqui, se a gente for tentar
identificar uma causa secundária para o bloqueio, geralmente essas causas secundárias estão em torno de 20 a 30% dos casos, e a causa mais comum delas é o uso de drogas que agem no NOAV, drogas bradicardizantes. Então, se a gente identificar uma isquemia miocárdica como a causa, como naquele caso que eu mostrei, o tratamento é da causa reversível da isquemia miocárdica. Mas, se o paciente, a primeira coisa que a gente vai ver na presença de uma bradicardia, se há sintomas, e esse fator determinante do que a gente vai fazer na vigência de uma bradicardia. Por exemplo, se houver qualquer um desses sintomas de síncope, choque, isquemia miocárdica ou insuficiência cardíaca, se não houver nada disso, já há uma tendência grande da gente não fazer nada na sala de emergência, e sim só seguir observando. Se houver, o paciente estiver assintomático, e você identificar algum risco de bloqueio infrarriciano, como é que a gente identifica isso? Se existe um risco de assistolia, o risco é identificado como? Na monitorização, você viu uma assistolia, viu uma pausa ventricular maior do que 3 segundos. O bloqueio que se apresenta é um BAV de segundo grau tipo 2, ou o BAV é com escape com QRS largo. Nesses pacientes, existe um risco maior de causar sistolia, e nesse subgrupo nós vamos atuar. Se não houver nada disso, o paciente estiver assintomático e não tiver risco de assistolia, nós não vamos fazer nada, nós vamos ficar observando, chamar o pessoal da eletrofisiologia ou da cirurgia cardíaca que vai avaliar se vai colocar um marcapasso ou não nesse paciente de forma eletiva, mas na sala de emergência, preferencialmente, a gente não vai fazer nada. Uma vez em que a gente identifique situações de risco com a presença dos sintomas ou um risco de assistolia nesse paciente, a gente vai atuar. E se a gente identificar que o paciente é um daqueles que existe uma probabilidade do bloqueio sendo no AV, com QRS estreito, ou algumas daquelas informações que eu mostrei, a gente vai fazer uma atropina de 0,5 e vai observar a resposta. Se a resposta foi adequada, a gente reavalia se ainda existe um risco de assistolia. Se a resposta não foi adequada, a gente vai aumentar a dose da atropina até 3, e pode-se usar uma dessas outras 2 drogas, isoprenalina ou adrenalina, na sala de emergência. Mas uma vez que a droga mais eficaz aqui é a atropina, ela não respondendo, a gente deve partir para a segunda terapia mais eficaz na sala de emergência, que é o marcapasso transcutâneo, que na maioria das vezes a gente acaba esquecendo e partindo logo para o transvenoso. O marcapasso transcutâneo é muito eficaz nessas situações de emergência em que o paciente tem sintomas e a gente precisa atuar, e ele serve como uma ponte para o marcapasso transvenoso. Tá? Então, eu sugiro que toda vez que a gente vá partir para um marcapasso transvenoso, antes o paciente seja colocado com um marcapasso transcutâneo, que vai te ajudar numa sistolia importante. Você está passando o transvenoso, pode furar o ventrículo, tudo pode não conseguir, o paciente ficar em sistolia e causar dano cerebral. Então, se a droga não funcionou e ele está instável, a medida é o marcapasso transcutâneo para depois passar por um marcapasso transvenoso. Vejam aqui, está super saturado, mas as drogas mais utilizadas aqui é a atropina. Vejam que a droga é de 0,5 em 0,5 até uma dose máxima de 3 miligramas. Tá? Não vou entrar em detalhes disso daqui, obviamente fica muito longo. Sempre lembrar dos antídotos, como a gente tem algumas drogas associadas aos bloqueios a veias, bradicardias, aqui no nosso meio, na verdade, o que a gente tem é quando tem uma associação do bloqueador do canal de cálcio causando a bradicardia, usar cálcio intravenoso, tá? As terapias a gente não tem aqui. E aqui vejam 2 estudos que eu acho que são importantes quando a gente vai avaliar. Vejam aqui o que a gente faz, por exemplo, quando o paciente tem um bloqueio AV ou uma bradicardia causada por drogas. Uma vez a gente sempre pensava assim, uma vez causada pela droga, se retira a droga e o problema está resolvido. Mas não é bem assim. Ó. Vejam aqui que desse grupo de pacientes, de quase 700 pacientes, 108 deles tinham um BAV causado por drogas. A maioria dos pacientes não tem droga envolvida. Veja como eu falei, que a causa secundária é em torno de 20, 30% dos casos, que é mais ou menos essa estatística. Quando a gente tem droga envolvida, mesmo que você interrompa o uso da droga, você considerou que ela não é necessária e vai interromper o uso da droga. 50% desses pacientes recuperam o bloqueio, mas os outros 50% não. Alguns não recuperam nunca, outros recuperam, mas voltam a ter bradicardia. Vejam a diferença dos pacientes em que não tem droga envolvida, em que a taxa de recuperação
da condução AV é só de 6%. Então, quando você não tem droga envolvida e tem um bloqueio atrioventricular, na maioria das vezes você vai precisar do implante do marcapasso definitivo. Quando você tem droga na jogada, na metade das vezes você ainda vai precisar de um marcapasso definitivo. Lembrando que o marcapasso transcutâneo, a colocação efetiva, ele foi feito para se colocar a placa na parte anterior do tórax e a segunda placa na região posterior. Essa forma é uma alternativa, tá? É uma opção. A variação da amplitude ela é de 20 a 180 miliamperes. Normalmente a gente começa em torno de 80. Energias maiores do que essa vai ser necessário sedar o paciente porque o desconforto é muito grande. Sempre é importante ajustar a sensibilidade do marcapasso transcutâneo e uma das coisas mais importantes é realmente checar se ele está sendo efetivo, porque a contração da parede muscular do tórax às vezes nos faz achar que está tendo contração efetiva. E vejam que aqui, apesar de não ser um paciente bem obeso e não está na região adequada, com uma energia alta, satura o canal do eletrocardiograma do paciente, você não consegue ver. Então, como é que você checa se está sendo efetivo? Veja a onda de pulso em que temos batimento cardíaco através disso. Então, nesse caso aqui, está sendo efetivo o transcutâneo, e é aqui se preparando para se passar o transvenoso com o paciente mais estável do que em assistolia, né? Quanto ao marcapasso transvenoso, eu só achei interessante isso. Uma vez a gente fez um levantamento lá no hospital, preocupado em que havia muita complicação. Mas vejam aqui, essa é uma série de 360 mil marcapassos transvenosos passados nos Estados Unidos. Aqui inclui tudo, emergência, inclui marcapasso passado para TAV, marcapasso para angioplastias. E vejam que nos últimos 10 anos é uma taxa estável de implante de marcapasso transvenoso temporário. Vejam que a mortalidade não muda, vejam vários cenários. Há um risco um pouquinho crescente de 2004 para 2014 de sangramento, mas vejam aqui que as taxas de complicações são baixas. Ó. Tamponamento 0,6%, pneumotórax 0,9%, sangramento que não no pericárdio, um hemotórax, por exemplo, 2,4%. Mas esses pacientes geralmente são graves, com uma mortalidade em torno de 14%. Vejam como o cenário é desigual, porque aqui só 40% dos pacientes foram para marcapasso definitivo. E eu, por último, só queria encerrar com um eletrocardiograma que eu acho que é muito curioso, só para mostrar para vocês aqui, um eletrocardiograma de uma paciente que teve síncope no hospital e eu cheguei bem na hora que estava sendo feito o eletro e vejam que esse eu acho que é o único eletrocardiograma do mundo em que a gente tem 12 derivações somente de onda P. Tá? Aqui não tem nenhum QRS, vejam aqui, são várias ondas P, nenhum escape, o paciente acabou logo depois do eletro convulsionando e a gente botou o transcutâneo, botou o provisório transvenoso e depois o definitivo e ela está bem, mas é um eletrocardiograma bem interessante. Obrigado. Obrigado, Alexander. Então, eu acho que, Anderson, que a gente podia aproveitar os próximos 15 minutos e fazer algumas discussões. As pessoas podem ficar à vontade para mandar as perguntas aqui pelo chat da Datilografá-las, que assim que eu chegar a ver essas perguntas, ou o Anderson, a gente encaminha para os palestrantes. Alexander, eu queria te perguntar, o último palestrante sempre tem as primeiras perguntas, se possível, a gente tenta evitar, apesar de ser um procedimento relativamente seguro, tenta evitar o provisório e tenta, na medida possível, levar esses pacientes direto para o implante do marcapasso definitivo quando ele já está indicado. Não se postergaria para outros dias, para outras horas, se o paciente pode ter implantado naquele momento. Qual é o critério que tu geralmente usas para indicar diretamente o implante o mais precoce possível do marcapasso definitivo? Tem algum tipo de informação que a gente fique seguro em fazer essa indicação antes de conduzir o paciente à UTI, observá-lo e fazer outros exames? O que a gente tem feito ali na SOS, a gente tem acompanhado bastante casos de bradicardias com indicação de marcapasso. Uma vez em que você decida que há indicação do marcapasso definitivo, e vejam ali como eu mostrei, quando o paciente tem indicação
tem bradicardia sintomática e não tem droga envolvida, não tem uma causa secundária, raramente ele vai escapar do marca-passo. 6% dos casos acabam não precisando do implante. Então, se não houver droga na jogada, não houver isquemia miocárdica, não houver uma outra causa, a gente leva ele em menos de 24 horas para o implante para não atrasar a internação, o doente internado acaba dificultando. Uma vez que tu tenha drogas na jogada e o bloqueio é um bloqueio benigno, né? Um bloqueio no AV, tipo o VEN, que você infere que a coisa vai melhorar, uma bradicardia sinusal que não seja tão sintomática, a gente acaba postergando o implante, observando e reavaliando a necessidade do implante do marca-passo. Mas uma vez em que você viu um bloqueio grave, um QRS largo, sintomático, não tem por que você botar um marca-passo provisório para aguardar 2, 3 dias para ver se ele vai desbloquear. Uma vez em que você viu que o bloqueio é grave, leva logo para a sala, opera e coloca o marca-passo definitivo, evita deslocamento, perfurar e todas as outras complicações. Tens algum comentário nesse sentido, Rafael? Tu que implantas aí em Joinville? Não, André, eu sou totalmente contrário à estimulação transvenosa provisória, exatamente por isso que o Alexander deixou bem descrito naquele registro dos provisórios. Eu acho que muitas vezes é um risco desnecessário. Se o paciente está com QRS largo, bradicárdico, a indicação é definitivo, né? O implante definitivo. Então, para que acrescentar um procedimento? É somente agregar risco de perfuração, risco de infecção, risco de de um sistema venoso sendo utilizado. Eu não vejo muito sentido, concordo plenamente com a conduta de vocês aí em Florianópolis. Andrei, tem uma pergunta para ti aqui do Guilherme Fialho sobre um paciente com FA e pré-excitação, uma FA pré-excitada, né, com suspeita de cardiopatia estrutural tipo hipertrofia do ventrículo esquerdo. Existe uma droga que você prefira utilizar para prevenir a referência ou essa é uma situação em que se justifica a indicação de ablação para todos os casos? É a pergunta do Fialho. Bom, pelo que eu entendi, Guilherme, é um paciente com miocardiopatia hipertrófica associado à prestação ventricular, é isso? E com FA, né? Então, assim, evidentemente que esse paciente com miocardiopatia hipertrófica tem uma diástole ventricular anormal, tem provavelmente uma sobrecarga atrial e uma chance de fibrilar ainda maior do que o paciente que tem o VOLF per se, né? Que a gente sabe que o paciente com prestação manifesta, ele já tem risco de FA bem definido, principalmente os pós-septais, com o trabalho que o André Dávila fez lá com o Dr. Brugada, e a gente já sabe que esse indivíduo tem um risco aumentado, ainda mais no hipertrófico. Então, nesse caso, eu evidentemente indicaria imediatamente a ablação por catéter, eu não ficaria tentando controlar esse paciente com drogas, eu faria ablação, né? Porque se ele voltar até FA, não vai ter mais o VOLF e o risco vai ser menor dele ter uma complicação. Eu acho que isso é uma conduta muito importante, inclusive quando esse paciente é abordado na unidade de emergência, que já seja passado para ele esse tipo de abordagem. Porque, às vezes, a gente cria a expectativa de que ele possa ser tratado de outra maneira e o paciente que não gosta de ser submetido a procedimento, muitas vezes se apega a esse outro tipo de orientação. Essa é uma situação de risco de morte iminente, né? Onde as complicações de ablação são muito menores do que o risco de não se fazer a ablação nessa população. Só complementando, André, eu acho que nesses casos, na minha opinião, esses pacientes não devem ter alta sem fazer ablação, mesmo que ele não seja hipertrófico. Tem FA, fez uma FA pré-excitada, na minha opinião, esses pacientes todos têm que fazer ablação antes da alta. E, Rafael, aproveitando essa carona do Andrei, todo paciente que tem uma taquicardia ventricular associada a algum tipo de doença miocárdica, infarto, hipertrófica, displásico, ele precisa ser internado e alguma atitude tomada já nessa internação? Você acha que existem circunstâncias em que ele deva ser mandado para casa e volte depois eletivamente para completar
a investigação da taquicardia ventricular associada a algum tipo de miocardiopatia? Essa é uma boa pergunta, André. Num paciente com taquicardia de QRS largo, na presença de cardiopatia estrutural, acho que não tem nenhuma indicação dele receber alta, porque a gente está diante de um risco eminente de um próximo evento, ele desenvolver uma morte súbita ambulatorialmente. Eu acho que essa situação clínica que tu colocou se enquadra bem na situação clínica do paciente com FA, com pré-excitação ventricular. Ele deve ser internado, deve ser estratificado o risco de morte súbita, ver se tem alguma cardiopatia que possa ser reversível e, se não tiver alguma causa secundária, ser encaminhado para prevenção secundária de morte súbita. Só um detalhe, André, eu não sei se no final da aula eu acabei me preocupando com o tempo, aqueles tipos de arritmia ventricular que são consideradas idiopáticas, de coração estruturalmente normal, a indicação é a ablação por catéter. Eu não sei se eu consegui passar isso para vocês. Então, esse subgrupo de pacientes, que são pacientes com coração normal e com aquelas características eletrocardiográficas que têm perfil eletrocardiográfico bem típico, esses pacientes do tratamento de escolha é ablação por catéter. Não sei se eu respondi o que tu querias. Eu acho importante porque às vezes fica a impressão de que se a taquicardia ventricular, mesmo que tenha sido adequadamente diagnosticada, quando ela se apresenta bem tolerada hemodinamicamente, às vezes fica a impressão que o paciente pode ir para casa e voltar para investigar mais tarde o que aconteceu, mas isso não é verdadeiro. Eu concordo plenamente com o que você falou. Uma vez identificado a taquicardia ventricular, todo o procedimento para prevenir a eventual recorrência com morte súbita do paciente deve ser tomada já naquela internação. Alexandre, tem uma pergunta aqui para você, do Felipe Andrés, que ele pergunta: um paciente que chega com BAV avançado, por exemplo, no pronto-socorro, quando devo realizar o CAT para tentar descartar uma miocardiopatia, uma causa isquêmica desse BAV? Olha, essa é uma das melhores perguntas que eu poderia ter ouvido hoje, que é uma coisa que eu sempre, desde a época da residência, a gente tinha essa dúvida e havia uma discussão. A grande maioria dos bloqueios atrioventriculares das bradicardias que chegam na emergência não são secundárias à doença isquêmica aguda. Tá? Quando você tiver um quadro clínico sugestivo disso, o paciente teve dor torácica, ou o eletrocardiograma de repouso, como eu mostrei ali, apesar do BAV mostrar sinais de isquemia miocárdica, ou quando houver uma alteração enzimática que sugira doença aguda, você deve fazer o cateterismo para tratar a doença coronariana. Mas uma vez em que o doente não tenha dor, só teve tontura, mal-estar, pré-síncope e tal, o eletro não sugira nada de isquemia e não tem alteração enzimática, não se deve fazer o CAT, porque não vai resolver o bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular acontece na fase aguda da doença isquêmica, na fase aguda. Na fase crônica, não acontece. E aí, na maioria das vezes, você só vai tratar 2, 3 dias, atrasar o implante do marcapasso, a S-clopidogrel e outros anticoagulantes juntos, e não vai resolver o problema do doente. E nada impede que ele faça, eventualmente, o CAT depois do implante do marcapasso, quando não houver nenhuma suspeita de uma doença aguda como causa daquele bloqueio, né? Qual o melhor tratamento na sala de emergência para um paciente estável com taquicardia de QRS largo, mas irregular? Rafael, acho que é contigo a QRS largo. Isso, QRS largo com ritmo irregular, 90% das vezes será fibrilação atrial. Isso não exclui que o paciente tenha taquicardia ventricular, nem muitas vezes a taquicardia ventricular, principalmente no início dela, ou no término da taquicardia, ela pode ter uma irregularidade de ciclo, né? Tirando essas situações, 90% delas serão fibrilação atrial. A grande questão da fibrilação atrial, tu tem que ver o perfil clínico do teu paciente e aplicar o algoritmo de fibrilação atrial. A questão da duração da fibrilação atrial, a questão se esse paciente está anticoagulado,
se ele tem mais de 48 horas de evolução de fibrilação atrial, se ele deve ser submetido a um eco transesofágico antes do possível controle do ritmo, tá? Então, isso que o André comentou lá no primeiro encontro, né? A gente tem uma grande associação temporal entre a cardioversão elétrica num paciente que não está adequadamente anticoagulado ou com ecocardiogramas sem trombo. Então, tem que colocar no algoritmo de fibrilação atrial, tá? Então, aí tem que ver o perfil clínico do teu paciente, se ele tolera o controle da frequência cardíaca, e daí a gente vai entrar todo no algoritmo de fibrilação atrial, o controle do ritmo com essa situação. Eu sempre falo, eu tenho um pouco de temor em relação às 48 horas, né? Muitas vezes um residente vem conversar com a gente, o paciente tem 46 horas de evolução de fibrilação atrial, ele tem um Chadds-Vasque de 6, esse paciente tem um alto risco, independente se ele não fechou as 48 horas. Então, dependendo do cenário clínico, essas 48 horas é um índice muito sutil, né? Isso é originário lá da década de estudos de antes da década de 1980, que determinaram essas 48 horas de prevenção. Então, eu sempre cito esse cuidado com o dado que o André relatou na aula do encontro, no primeiro encontro, da questão da associação da cardioembolia com a cardioversão. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês, mas o Dr. Anderson aqui está mandando mensagens pedindo que a gente encerre essa fase da apresentação, e ele tem uma enquete que ele gostaria que vocês ajudassem a responder para tentar aprimorar esse tipo de encontro. Anderson, é contigo, amigo. Então, obrigado, André. Nós lançamos aí uma enquete, se os participantes puderem responder. Eu não sei se ela vai funcionar adequadamente, para que a gente possa tentar melhorar, e logo na sequência a gente já passa para a apresentação do Dr. André. Um minutinho para o pessoal dar uma lida aí e tentar responder. Vamos ver se funciona. Nós estamos utilizando essa... Anderson, Oi. como é que responde isso aqui? Você clica? Teoricamente é só clicar em cima na resposta. Já estão chegando as respostas aqui. Talvez alguns tenham dificuldade. Já estão começando a chegar as respostas. E se você está como host, Andrei, provavelmente tu não consiga responder. Talvez isso, talvez isso. Então, já o pessoal tá respondendo. É só um minutinho, 2 a mais, para a gente ter o máximo de coletas possíveis. A gente agradece bastante aí a participação. Na sequência, eu já vou compartilhar os resultados da enquete para quem estiver interessado na resposta. As respostas são anônimas, são só para nos ajudarmos na organização e para que nós possamos buscar uma forma ao máximo aprimorada dessas reuniões, que é um desafio grande para todos nós, uma vez que todos estamos nos adaptando a esse meio digital para esse tipo de discussão, e nós precisamos muito do apoio de todos para tentarmos buscar. Já atingimos aqui 60%, já votaram. Vamos deixar correr mais um pouquinho. Nós pensamos em reuniões futuras, nós tentarmos utilizar esse tipo de enquete também para uma participação, por exemplo, antes de uma apresentação ou depois da apresentação, para que possa ter um máximo de interatividade. Para isso, a gente está testando a modalidade, que a gente possa, na sequência, então, aprimorar. Estamos aqui com 70%, se o pessoal tiver interesse. Mais um minutinho para a gente finalizar, para darmos depois seguimento para a parte final da apresentação, que vai ser a conferência do Dr. André, sobre o que os próximos anos nos reservam no tratamento das arritmias. Legal. Então, aqui vou
compartilhar os resultados. E nós vamos, então, passo para o André a palavra para que ele possa, então, fazer a conferência. Obrigado, Anderson. Só vou tirar isso aqui da minha tela. Ixi, é o contrário aqui, peraí. Bom, eu vou tentar conversar rapidamente com os senhores, não vou usar o tempo todo que me foi concedido, para discutir o que se imagina que se possa oferecer aos pacientes para o tratamento das arritmias nos próximos anos. A primeira coisa foi o que o Andrei sugeriu na aula dele. Nesse último guideline do europeu, nitidamente, para as taquicardias supraventriculares, as drogas vêm sendo substituídas pela ablação por catéter já nas primeiras crises. Portanto, esse caminho deve continuar assim. A compreensão da fisiopatologia, as técnicas de ablação foram tão aprimoradas nos últimos anos que as taquicardias com QRS estreito e aqueles pacientes com flutter atrial se transformam automaticamente em candidatos imediatos à ablação por catéter, mesmo sem que se tente uma terapêutica farmacológica, e só depois da recorrência é que se tenta oferecer a ablação. O procedimento evoluiu, ele é seguro o suficiente para que, na maioria dos casos, os pacientes possam usufruir desse tipo de indicação. E não é de outra forma que os senhores conhecem, a gente já conversou sobre isso na outra apresentação, de que a arritmia do futuro é a fibrilação atrial. E da mesma forma como cresceu a indicação da ablação para as formas mais simples de taquicardias supraventriculares, é isso que também vem acontecendo sucessivamente nos casos de fibrilação atrial, onde trabalho após trabalho se mostra que o resultado da ablação, inclusive independente da forma da fibrilação atrial e da associação de diferentes tipos de miocardiopatia, a ablação por catéter naqueles pacientes sintomáticos refratários à droga antiarrítmica tem um papel muito relevante no manuseio clínico desses pacientes. E não é por outra razão que o número de procedimentos, essa é a nossa estatística, vem aumentando em todos os lugares do mundo, muito mais do que qualquer outro tipo de ablação. Isso se dá porque os resultados desse tipo de procedimento são relativamente positivos, são adequados para esse tipo de população e se relacionam com um tipo de baixo risco de complicação. Mas o grande problema da ablação da fibrilação atrial é, primeiro, a reversibilidade das lesões que a gente produz com radiofrequência. E para que essas lesões sejam mais prolongadas, para que tenham um efeito permanente, a gente precisa utilizar mais energia de radiofrequência, que acaba sendo uma energia térmica. E as consequências de se elevar a potência da radiofrequência, liberando mais energia para se conseguir um isolamento permanente das veias pulmonares e ou da parede posterior, acaba acarretando alguns riscos. Riscos principalmente relacionados à lesão esofágica, onde a ocorrência de fístula atrioesofágica, apesar de ser uma complicação muito incomum da fibrilação atrial, ela é uma complicação inaceitável para um paciente relativamente jovem, que tem uma vida praticamente normal, limitada às vezes só pelo sintoma de fibrilação atrial. Essa é uma complicação que precisa ser eliminada para que a ablação de fibrilação atrial cresça ainda mais. Nesse sentido, se tentou utilizar a crioablação, ao invés de se utilizar a radiofrequência, para tentar produzir lesões crônicas e, ao mesmo tempo, diminuir o dano esofágico. Mas isso não ocorreu. Tanto como ocorre na fibrilação atrial, a crioablação, quando aplicada à parede posterior do lado esquerdo, também pode lesionar o esôfago. Mas o que parece que vai, de fato, mudar para sempre a ablação, a segurança da ablação da fibrilação atrial, é uma nova forma de se aplicar energia, que se chama, uma forma de utilizar como se fosse uma energia de cardioversão, liberada através de um eletrodo multipolar, e ela passa a criar lesões exclusivamente no miocárdio atrial, e por não ser uma energia térmica, ela não causa efeitos colaterais, nem sobre o esôfago, nem sobre o frênico,
nem sobre os vasos coronarianos. E o melhor disso é que essas lesões, quando se utiliza essa forma de energia, elas parecem ser irreversíveis já logo depois do primeiro procedimento. Pela primeira vez na história da evolução da fibrilação atrial, se conseguiu lidar com uma forma de energia, como os senhores podem ver aqui, que esses pacientes, essas 70 veias pulmonares estudadas depois do período de 3 meses da ablação inicial, todas estavam isoladas e não houve nenhum dano colateral. Portanto, nos próximos anos, esses trabalhos estão em pleno andamento nos Estados Unidos e na Europa, trabalho clínico, ele deve mudar radicalmente a forma de se fazer a ablação da fibrilação atrial, onde o princípio fisiopatológico de isolamento da veia e da parede posterior permanece, mas ele vai poder ser feito com muito mais segurança do que é hoje, o que deve, então, expandir a utilização desse procedimento no tratamento da fibrilação atrial. Também houve um progresso enorme na área de taquicardia ventricular. Os senhores vejam que o grande problema da ablação de taquicardia ventricular é que a técnica que utilizava o mapeamento durante a taquicardia ventricular, ela depende da estabilidade hemodinâmica do paciente. E na maioria dos casos, quando o paciente é sedado e a taquicardia ventricular é induzida durante o procedimento, o paciente instabiliza e todas as técnicas que utilizam critérios para mapeamento e ablação durante a taquicardia ventricular não podem ser utilizados. E é por isso, então, que nos últimos anos houve uma mudança conceitual tremenda nessa área. E se passou, então, a tentar definir o circuito da taquicardia ventricular com as características da ativação elétrica do coração medidas durante o ritmo sinusal. Esse é um caso nosso, é um exemplo em que os senhores podem detectar aqui uma propagação do impulso elétrico que forma como se fosse um circuito de taquicardia ventricular. Essa é uma ativação elétrica do coração em ritmo sinusal. E os senhores vejam que essa ativação, utilizando essa técnica que está exposta aqui, ela é possível identificar a condução rápida no tecido normal, a presença de 2 linhas de bloqueio desse lado e uma área de condução muito lenta, que é essa onde os senhores percebem a presença de 4 cores numa região muito discreta do ventrículo. Esse é o substrato da taquicardia ventricular que vai utilizar esse circuito quando a taquicardia ventricular está presente. Só que aqui, ao invés de eu precisar induzir e estabilizar hemodinamicamente o paciente, eu posso decidir pelo local da ablação utilizando esses critérios em ritmo sinusal. Isso mudou completamente a forma e a segurança de se realizar o procedimento e essas técnicas que estão focadas no mapeamento, na caracterização do circuito da taquicardia ventricular em ritmo sinusal devem crescer muito daqui para frente, aumentando a segurança do procedimento de ablação da TV. Existe também um interesse muito grande em se fazer a ablação de taquicardia ventricular em casos refratários através da gamma knife, através do uso de radiação em que eu consigo, através de diferentes tipos de imagem, utilizando tomografia e ressonância nuclear magnética, apontar com precisão aonde está localizado o circuito, a cicatriz daquela taquicardia ventricular, eu posso levar esse paciente para uma sessão de radioterapia e fazer com que esses raios sejam focados exatamente onde está localizada a cicatriz no coração. Senhores, vejam, esse é um exemplo em que eu tenho condição de dizer ao radioterapeuta onde é que a minha cicatriz, onde é que os meus canais estão localizados dentro do coração, e o radioterapeuta, então, pode usar esses feixes de radioterapia e direcioná-los a essa região da cicatriz e, eventualmente, então, curar o paciente. Esse é um procedimento que o paciente faz acordado, como se estivesse fazendo uma sessão de radioterapia. E os senhores vejam que esse resultado é muito interessante. Esse é um paciente, são esses pacientes iniciais, os 5 pacientes iniciais, que não tinham mais condição de serem submetidos, casos críticos, à ablação por radiofrequência, que foram submetidos a esse tipo de tratamento e tempos depois, algum tempo, umas semanas depois, porque o resultado não é imediato, a radioterapia leva alguns dias, algumas semanas para ter esse efeito mais potencializado, depois de 2 semanas de realizado o tratamento, houve um desaparecimento da taquicardia ventricular na grande maioria desses pacientes.
E, senhores, vejam que nessa população, aqueles que tinham um número de terapias de taquicardias ventriculares muito grandes se beneficiaram muitíssimo desse tipo de procedimento, que, de novo, é realizado em menos de 10 minutos, 10, 15 minutos, e não precisa que o paciente seja submetido a um cateterismo com mapeamento e ablação com radiofrequência. Existe um grande grupo de investigadores pesquisando esse tipo de alternativa no mundo inteiro, mas a cada encontro, a cada ano, o número de publicações cresce, e se de fato essa terapêutica estiver relacionada a um baixo índice de complicação, que é o grande temor de se utilizar radioterapia no coração, esse tipo de abordagem também deve crescer. Eu gostaria só de finalizar, então, discutindo o que a gente acredita que venha a ser, já é, o futuro do marcapaciamento cardíaco. Como os senhores já viram em outras apresentações do Dr. Alexander, que é o responsável por esse tipo de procedimento no nosso serviço, hoje em dia a gente tem condição de marcapaciar o sistema His-Purkinje por si só. Dessa maneira, eu consigo restabelecer a ativação ventricular da maneira mais fisiológica possível, completamente diferente daquela que eu obtenho quando eu coloco um eletrodo ventricular junto ao septo, junto ao ápice do ventrículo direito. Aqui não. Se eu consigo fazer com que parafusar o meu eletrodo numa das regiões do RIS ou até do ramo esquerdo, eu posso fazer com que a ativação desse coração se dê de uma maneira muito fisiológica. E vejam esse exemplo que interessante. Essa é uma paciente com bloqueio de ramo esquerdo, que durante a contração ventricular tinha esse padrão de contração. Foi então colocado um marcapasso do RIS, essa região foi capturada, e os senhores vejam que imediatamente após o primeiro batimento do marcapasso, há um estreitamento significativo do complexo QRS, que sai de 158 para 112, e o padrão de ativação ventricular se modifica completamente. E os senhores vejam que no momento que o marcapasso é ativado, agudamente, eu tenho uma melhora significativa de vários índices de performance ventricular. Isso ocorre porque, ao contrário do que acontecia com o bloqueio de ramo esquerdo, que de alguma forma mimetiza o padrão de ativação obtido durante o marcapaciamento do ventrículo direito convencional, quando eu sou capaz de capturar o sistema His-Purkinje, a ativação ventricular se modifica agudamente, resultando numa performance ventricular muito, muito, muito melhor do que aquela que se veria durante o marcapaciamento convencional. Lembrando que cerca de 30% dos pacientes que colocam o marcapasso convencional, ao longo dos anos, eles acabam desenvolvendo algum grau de insuficiência cardíaca que poderia ser revertido ou evitado se preferencialmente nós usássemos o sistema de condução para fazer o marcapaciamento. Esse é um caso muito interessante. É um paciente jovem que começou a sentir falta de ar na academia e trouxe um Holtering que mostrava a presença de um bloqueio de ramo esquerdo alternando com o ramo direito. Esses bloqueios eles sempre indicam a presença de uma doença avançada do sistema de condução, uma doença do sistema His-Purkinje. E nós, então, conversando com esse paciente, explicamos para ele que a melhor forma de estimulá-lo seria através da colocação de um marcapasso no RIS ou no ramo esquerdo. A primeira tentativa ela foi de se fazer o marcapaciamento através da captura do feixe de RIS em si. E ela foi exitosa. Os senhores vejam que quando se capturava o RIS, havia uma diminuição da duração do complexo QRS. Mas para que isso ocorresse, eu precisava usar uma energia muito alta, o que seguramente causaria uma depressão rápida da bateria do marcapasso. Além disso, à medida em que eu acelerava a frequência do marcapasso, o paciente voltava a produzir um bloqueio de ramo, o que então fazia com que uma outra opção devesse ser buscada. Não adiantava eu colocar o marcapasso para que ele, durante a estimulação, continuasse com bloqueio de ramo. O que se optou então nesse momento foi, já que se tornou inviável a captura do RIS, se deslocar o marcapasso, o eletrodo do marcapasso, cerca de 1 centímetro para frente e para o lado, a partir da região do RIS, está marcado aqui por esse catéter quadripolar, e parafusar o eletrodo dentro do septo intraventricular.
Os senhores vejam aqui que interessante, eu tenho registro nesse catéter quadripolar do RIS, e à medida que eu avanço o meu eletrodo dentro do septo interventricular, ele é capaz de atingir a região subendocárdica do ventrículo esquerdo, onde eu sou capaz de registrar um potencial de ramo esquerdo. E à medida, então, que eu faço a captura, que eu faço o marca-passeamento daquela região, eu capturo o ramo esquerdo, normalizando o tempo de ativação ventricular esquerdo e produzindo o complexo QRS, que tipicamente tem essa morfologia de bloqueio incompleto do ramo direito. Com isso, então, eu sou capaz de evitar o marca-passeamento do RIS, mas capturar o ramo esquerdo um pouco abaixo da região doente do RIS por Kinge, que nesse caso em especial não permitiu que o marca-passo fosse colocado na região do RIS. Esse é um outro exemplo também muito interessante, um homem de 73 anos, com uma fração de ejeção normal e que tinha um BAV, mas, senhores, percebam que ele tinha um ritmo de escape regular. Por que eu vou transformar essa ativação ventricular, um escape tão estreito, por que eu vou oferecer a esse paciente outra coisa que não seja o marca-passo fisiológico? Se eu optasse pela colocação do marca-passo convencional no ventrículo direito, eu estaria estimulando esse paciente com QRS de duração de 120, 130, 150. Quanto maior a duração do QRS resultante da marca-passeamento do ventrículo direito, maior o risco dele desenvolver uma miocardiopatia relacionada ao marca-passo ao longo dos anos. Preferencialmente, nesse caso que se fez, foi se colocar de novo o marca-passo através do septo interventricular, até que se obtivesse um potencial elétrico sugestivo da presença do ramo esquerdo, e a partir desse momento, então, se fez um marca-passeamento, e os senhores vejam que interessante, a partir do momento que eu ligo o marca-passo, o meu QRS é idêntico ao QRS nativo do paciente. Esse paciente seguramente não irá desenvolver nenhum tipo de miocardiopatia relacionada ao marca-passeamento ao longo dos anos. Então, com esse slide final, eu gostaria de resumir que em todas as áreas, da ablação da TAC supra para taquicardia ventricular e principalmente na área de estimulação elétrica, os progressos vão acontecer, eles estão se firmando e nos próximos 5 anos a gente deve estar fazendo mais do que a gente faz hoje de uma maneira ainda mais segura, ainda mais fisiológica. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, doutor André. Excelente apresentação. E enquanto nós vamos esperando algumas perguntas chegarem, eu lhe faria uma pergunta nessa questão do marca-passo no feixe de risco. Como é que está a experiência do serviço na ressincronização cardíaca? O que terias a comentar? Então, como esse marca-passeamento, ele de alguma forma estabelece a sincronia interventricular do ventrículo esquerdo, a gente tem dado preferência para esse tipo de estimulação do que se utilizar um ressincronizador convencional. Quando, entretanto, o paciente não tem o benefício, existem alguns detalhes técnicos que podem fazer com que o paciente não tenha todo o benefício quando se usa a estimulação isquiana ou do ramo esquerdo, a gente utiliza esse eletrodo no septo profundo e acrescenta ao procedimento um eletrodo no seio coronário, fazendo com que esse paciente tenha uma ressincronização mais convencional, mas ao invés de estimular o ventrículo direito, a gente estimula o septo tentando capturar o ramo esquerdo. Às vezes, a gente não tem um bloqueio de ramo esquerdo muito característico e é preciso, principalmente nos corações muito largos, que se utilize um segundo eletrodo para fazer o marca-passeamento da porção epicárdica lateral do ventrículo esquerdo. Mas o número, talvez o Alexander queira comentar, ele tenha os dados mais atualizados do que isso, o número de ressincronizadores caiu e está caindo progressivamente para o nosso serviço, à medida em que nós estamos adquirindo mais experiência com esse tipo de procedimento. Hoje mesmo a gente estava concluindo um trabalho que nós estamos mandando para os arquivos dos 35 primeiros casos de ramo esquerdo, que vem complementar uma experiência de mais de 120 casos já feitos do RIS. Então, entre o RIS e o bloqueio de ramo esquerdo, entre o marca-passeamento direto do ramo esquerdo, o número de ressincronizadores no serviço caiu dramaticamente. Alexandre, quer comentar alguma coisa?
Então, o meu comentário em relação a isso, da pergunta dessa estimulação, eu acho que o grau de estreitamento que a gente consegue com a estimulação do sistema de condução, seja RIS ou seja ramo esquerdo, é muito maior do que o grau de estreitamento que a gente consegue com a estimulação muscular de ressincronização convencional que a gente tem até hoje. E isso muito provavelmente se corrobora com a resposta. Tá? Então, o que a gente tem feito hoje ali? Por exemplo, naqueles pacientes em que existe uma miocardiopatia induzida pelo marcapasso convencional e ele tem um escape, ele tem ainda abatimento, é muito fácil da gente recuperar o sistema de condução dele. Então, nesses casos, raramente a gente tem colocado ressincronizador convencional. No caso de um bloqueio de ramo esquerdo bem largo, que sugere que o bloqueio de ramo é bem proximal, um eletrodo no RIS ou no ramo esquerdo proximal consegue resolver o problema, o QRS fica bem estreitinho. Os casos são um pouco mais difíceis quando é aquele paciente completamente dependente da estimulação e que o sistema de condução já foi para o saco. E aí é difícil da gente localizar e conseguir ressincronizar dessa forma, e aí acaba sendo da habitual. Mas a gente tem tido surpresas muito agradáveis com esse tipo de estimulação, a resposta tem sido boa, principalmente na estimulação do ramo esquerdo, que eu acho que é o caminho definitivo. Os limiares têm sido bons, os QRS têm sido muito bons. Então, eu acho que o caminho é mais esse aí, Jamel. Eu acho que a ressincronização da forma mais efetiva nos próximos anos vai se provar que é essa daí, a ressincronização através da estimulação do sistema de condução. Vocês poderiam comentar alguma coisa em termos de custo entre a ressincronização tradicional e através dessa nova modalidade? Como é que seria em termos percentuais? Então, isso não sei se ficou claro, mas o marca-passo, quando se utiliza o marca-passo para o RIS ou para o marca-passeamento do ramo esquerdo, é um marca-passo convencional de dupla ou câmera única. Ou seja, o preço é o preço de um marca-passo convencional que é muito inferior ao do ressincronizador. O que se acrescenta de custo nesse implante é uma bainha especial que se utiliza para se poder ter acesso a essas regiões e um eletrodo, que é um pouco diferente do eletrodo convencional que se usa para o marca-passeamento do ventrículo direito. Mas mesmo somando todos esses detalhes, o custo é muito inferior ao da ressincronização convencional. Por isso, uma das razões para se preferir essa técnica. Mas essa não é a razão mais importante, né? A razão mais importante é que a gente acredita que isso seja, como o Alexander falou, mais fisiológico do que a dupla estimulação ventricular que se obtém numa boa ressincronização. Pelo menos em termos de valores de duração de QRS e de efeitos sobre a função ventricular agudamente, os resultados são idênticos, se não melhores. Uma pergunta do Dr. Stark, se essa técnica pode impactar a indicação mais precoce da ressincronização ventricular? É isso que se pretende fazer. Porque o benefício que se pode... Quando eu indico uma ressincronização, os meus critérios de implantes são tão restritivos em relação à duração do QRS e a fração de ejeção do paciente e outras características clínicas, que fica subentendido que o paciente precisa estar muito grave para aferir algum tipo de benefício de uma forma de marca-passear que não é a mais fisiológica que existe. Aqui, não. Esse meu paciente, ao usar o marca-passo convencional, eu posso, se acredita, a gente acha que a gente pode antecipar a ressincronização numa população que antes não teria como ter um ressincronizador aprovado. Um exemplo típico, um paciente com bloqueio de ramo esquerdo e uma fração de ejeção de 42, não que esse paciente vai conseguir colocar um ressincronizador, mas esse marca-passo que captura o RIS ou o ramo esquerdo, conserta o bloqueio de ramo esquerdo, ele pode ser precocemente implantado nessa população. É isso que a gente vem fazendo. Uma pergunta do Dr. Guilherme Fialho, se há informação de mais longo prazo na estimulação isquiana, se há risco de degeneração das fibras amontantes. O Alexander tem acompanhado isso
diariamente essa literatura? Eu acho que ele tem mais propriedade para responder do que eu. Então, o que a gente tem de dado hoje sobre estimulação, que é um pouquinho mais antiga, que é a do Feixe de Ries, que tem aí 5, 6 anos de segmento. Aparentemente, não há uma evolução longitudinal do problema no sistema de condução. Uma vez em que ele é no NOAV, ele evolui para pior no próprio NOAV, que eu digo assim, um BAV de 2º grau pode evoluir para um BAV de 3º grau, geralmente no mesmo local. Então, é difícil que a doença evolua para um bloqueio nodal, para um bloqueio infrarriciano lá embaixo. Então, uma vez que o eletrodo está bem posicionado e tu tem medidas boas, esse limiar, na maioria das vezes, se mantém estável. Tá? O que pode ocorrer são microdeslocamentos ou problemas, o que acontece com eletrodos convencionais. Uma vez em que tu tem um bloqueio infrarriciano e aí tu precisa de uma energia alta no NOAV para corrigir esse bloqueio, aí sim a gente tem enfrentado alguns problemas e está precisando reposicionar. Que era provavelmente uns casos que a gente fez há 3, 4 anos atrás, que já tinham uma doença mais distal e a gente acabou corrigindo com energia mais alta proximal. E hoje a gente sabe que tem que colocar adiante do bloqueio, que com energia baixa você recupera o sistema de condução e a doença a partir dali muito provavelmente não evolui. Os dados que a gente tem é da doença no NOAV proximal. Mais adiante a gente ainda tem que esperar os dados. Mas, Fialho, só para te dar um número objetivo, desses 36 pacientes que a gente fez, dos 35, o último foi há pouco tempo, os 35 que a gente incluiu no trabalho, não foi possível capturar o ramo esquerdo em 2, e um desses pacientes teve um deslocamento de eletrodo. Mas, na grande maioria dos pacientes, isso é possível de se fazer com excelentes resultados. Andrei, queres acrescentar alguma coisa, Andrei, que tu colocasse ali no chat? Eu fiz uma observação em relação ao que foi dito de uma degeneração mais distal, né? Que eu acho que só em talvez algumas patologias específicas e raras, que são as laminopatias, por exemplo, com uma degeneração do sistema de condução mais global, que isso pudesse vir a ocorrer. Isso aqui que o André e o Alexandre acham, porque normalmente eu acho que é isso que o Alexandre falou, a lesão ela tende a ser localizada. Você bypassou um pouco mais para frente, você consegue capturar o resto do sistema todo, a não ser que todo o sistema esteja doente. Né? Mas de novo, aí você já vê na hora do implante que você já vê que o limiar fica ruim, fica alto e o QRS não estreita completamente, que são aqueles IVCD ou distúrbios inespecíficos da condução intraventricular que são distais. Mas os bloqueios tronculares, os proximais, comparando com uma lesão de tronco na coronariopatia, eles são, uma vez bypassado, ali para baixo conduz bem. Que são os mais comuns. O atraso mais inicial, né, de condução. Mas que são os mais comuns. Mas, Fialho, só para te lembrar, só para deixar claro, quando se vai fazer um implante desses, há uma sequência, uma transição rápida entre um RIS, se tenta o RIS não está perfeito, ou seja, se tem um limiar de comando baixo com uma onda AR adequada, se tenta o ramo esquerdo. Se o ramo esquerdo não fica contento, no mesmo procedimento se coloca o ressincronizador. Os pacientes que vão fazer o implante por indicação de ressincronização. Então, não é que um procedimento exclui o outro, é uma complementação. Rapidamente você toma a decisão se vai ser RIS ramo esquerdo ou um ressincronizador convencional. Doutor André, eu sou do tempo que se tratava a fibrilação atrial com quinidina. E como cardiologista clínico, eu gostaria de lhe perguntar se existe perspectiva futura de algum novo antiarrítmico ou o tratamento das arritmias crônicas se resumirá à mesa de eletrofisiologia? Ainda bem que é quinidina, eu achei que ia ser outro remédio mais popular esses dias. Eu não sei. Aí talvez o doutor Miguel. Não existe uma pesquisa clara em andamento para se desenvolver alguma droga antiarrítmica que seja específica de ação no átrio, que seria o ideal. Por essa razão, e porque a efetividade da técnica de ablação tenha progredido rapidamente, é muito provável
que, a não ser que surja uma descoberta nova, muito diferente do que se está esperando, que o tratamento da fibrilação atrial passe a ser um tratamento invasivo naqueles pacientes sintomáticos e que sejam refratários às drogas convencionais, que, como vocês sabem, funciona em 30%, 40% dos casos. Se a gente conseguir utilizar esse tipo de procedimento com energia não térmica, que de uma maneira geral, sem querer entrar em detalhes de procedimento, simplifica o procedimento, encurta o tempo de procedimento e aumenta a segurança, vai haver uma recomendação de ablação ainda muito maior do que é feita hoje, né? Muito obrigado. Excelente a participação de todos, doutor André, doutor Alexander, doutor Andrei, doutor Rafael. Gostaria de agradecer em nome da sociedade a participação brilhante de vocês. Acho que foi um evento de altíssima qualidade. Passo a palavra ao doutor Amberson e depois do doutor Amberson, o doutor Farinaso para dar o encerramento dessa nossa sessão de hoje. Gostaria de agradecer a participação de todos. Doutor Amberson. Muito obrigado a todos pela presença, aos nossos palestrantes dessa noite. Eu recomendo que, assim que recebam o link, revejam essa aula. Essa é realmente uma discussão que precisa ser revista, porque os temas são de certa complexidade e para todos os interessados, em breve nós estaremos enviando um link para acesso à aula, né? Gostaria de agradecer mais uma vez, solicitar que todos ajudem cada vez mais na divulgação dos nossos eventos para que nós tenhamos o máximo de abrangência possível. E passo a palavra ao Marcelo para que encerre, então, a atividade. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos, aos palestrantes pelo altíssimo nível das apresentações, dizer que foi uma satisfação recebê-los aqui em Blumenau, mesmo que online, e que possamos nos reencontrar em breve. Então, dou por encerrado aí, um grande abraço a todos e boa noite a todos.